Olá, tudo bem? Numa eleição, numa concorrência, num pleito, aí a reitoria e vice-reitoria da Universidade de Paraná, a maioria das vezes isso acontece de uma discordância muito grande. Essa discordância muitas vezes tem uma situação desagradável e a Chapa 1 tem recebido inúmeras ofensas, inúmeras acusações e mais importante que isso é ter o depoimento de uma ex-aluna, de uma pessoa que conviveu com o professor Horácio, conviveu com a professora Ana e entende muito bem dessa faculdade, ou seja, o que foi feito. Então, Tioma, obrigado por dar esse tempo aqui para a gente, essa atenção. Foi colocado alguma coisa muito chata em relação ao professor, na verdade várias. Uma delas é a seguinte, que o professor é muito autoritário, que ele não é aberto à conversa. Isso é uma verdade? De forma alguma. O professor poderia citar aqui várias características do professor Horácio, mas uma delas não é o autoritarismo. Primeiro que ele é um professor que ele se além das salas de aula. Ele sempre está disposto a ouvir o aluno, a ajudar o aluno. Nesses 8 anos de convivência com ele, trabalhando com ele, nós passamos várias coisas juntos dentro da universidade e ele sempre com o lado humano, sempre no lugar, sempre tentando buscar aquele lugar de se colocar no lugar da outra pessoa, mesmo ele sendo professor e a outra pessoa sendo aluno. Então, assim, dentre todas as características que eu poderia citar do professor Horácio, eu poderia dizer que ele, além de ser um profissional excepcional, ele é íntegro e ele é uma pessoa de coração enorme. E dentro da ideia dele de vida e aquilo que ele ensina para os alunos dele, assim como ele ensina para os filhos dele, é que todos têm direito a uma defesa, têm direito a ouvir, têm direito a falar. A democracia ali existe. Então você entende e reafirma aqui que a democracia que o professor Horácio sempre praticou foi uma democracia com valores, que é importante, sempre. Que também foi colocado que ele não era uma pessoa muito preocupada com a inclusão e diversidade. Isso foi colocado de maneira muito grosseira e a gente tem recebido isso daí quando faz essas matérias para poder passar para todo mundo ter ciência do que está acontecendo. Você já viu alguma vez essa falta de carinho, essa não inclusão ou a não defesa da diversidade do professor Horácio? Jamais. Todo esse tempo que eu trabalho com o professor Horácio, uma coisa que ele sempre pautou é o respeito pelo próximo. Então, para ele todas as pessoas têm os mesmos direitos e os mesmos deveres. Então, é óbvio, numa campanha as pessoas falam o que querem, acham que têm o direito de julgar as pessoas por aquilo que elas imaginam, ou, às vezes, reflexos da própria personalidade. Mas isso não se enquadra da pessoa Horácio. Do perfil do professor Horácio. A gestão de tudo que você viu é preocupada com essa humanização, além de competente, que a competência, isso não chega muito como reclamação ou como sugestão ou questionamento nas redes sociais. Isso não se questiona, isso que é engraçado. Então, você acha que vale a pena o que está sendo feito? Como é que você vê essas ofensas, o que está sendo realmente atacado em até outras áreas ao professor Horácio? É muito triste, na verdade. Eu estou acompanhando a campanha desde o início. Eu imaginava que nem todo mundo vai concordar, A gente está numa democracia, nem todo mundo vai pensar igual. Enquanto as discussões elas são pautadas em pontos específicos para melhorar a universidade, estamos abertos a ouvir. Mas quando se utiliza de atos criminosos, que eu considero como crime, ataques racistas, com uma cortina de fumaça, na verdade, eles justificam os atos que eles acham que eles podem despejar, tanto nas redes sociais, quanto no WhatsApp, num grupo de WhatsApp, e que, na verdade, o fundo, o teor dessa violência, dessas ofensas, talvez não seja algumas palavras ditas pelo professor Horácio ou ações do professor Horácio. Talvez seja pelo fato dele ser quem ele é. Primeiro professor negro a concorrer à reitoria da Universidade Federal do Paraná.
Posso finalizar isso aqui então, antes de passar ali a palavra para o Professor Horácio, dizer que você nunca viu nem ouviu nenhum tipo de defesa partidária do professor, né? Não. Simplesmente o professor, ele é 100% a favor da universidade. O partido dele é a universidade. Discussões políticas são necessárias serem discutidas em âmbito estudantil, normal, mas questões partidárias, o que está sendo dito aí nas redes sociais, é uma grande mentira. Então, professor, a porta dele é aberta para branco, preto, para azul, para amarelo, para homem, todos. mulher, para LGBT. Isso tranquilamente é o que você sempre viu nesse convívio. Sempre. Respeito. Respeito pelo próximo. Ele é um professor, além de ser um professor, ele é um ser humano que sempre pautou todas as suas atitudes e posicionamentos pelo respeito. Pois é, professor, temos aqui uma gratidão, né, que até deixa a gente emocionado no sentido de ter o verdadeiro filme antigo do Sidney Poitier, Ao Mestre com Carinho. O senhor tem aí as suas considerações para falar sobre isso. Sabemos que foi muito desagradável e está sendo ainda muito desagradável nesse pleito. O senhor está querendo uma melhoria na faculdade, uma melhoria no ensino para os servidores, para todos os profissionais que lá estão, e o senhor continua sendo atacado de maneira grosseira, ofensiva e torpe, né? Então, é um tema bastante delicado, tema esse que eu evito, né, Teoma, entrar ou discutir. Eu sempre acreditei na capacidade profissional de cada um de nós, independentemente da cor de pele. Sempre acreditei que as pessoas podem chegar lá e serem aquilo que elas são, independentemente da cor de pele ou religião ou preferência. Para mim, todos são iguais. O que tem marcado essa campanha, e a Teoma tem acompanhado, é justamente esse ataque. Ataque em cima de valores que eu cultivo e que, de repente, fazem de tudo para torná-lo uma coisa secundária. Autoritarismo, um professor universitário autoritário, são duas palavras que não se conjugam conjuntamente. Um professor universitário não pode ser autoritário. Ele pode ser autoritário no saber, no domínio daquilo que ele aprendeu, mas não nas suas ações. Um professor autoritário, não existe isso. Eu, pelo menos, nunca fui assim, né, Teoma? O problema da cor da pele é uma coisa assim que nunca pensei, jamais imaginei que numa campanha para a reitoria de uma universidade, Universidade Federal do Paraná, a mais antiga das universidades do Brasil, isso pudesse ser um tema que viesse à tona. Jamais pensei, porque, como eu disse, eu cheguei aonde cheguei através da capacidade profissional que eu desenvolvi ao longo de todos esses anos. Então, quando você recebe um WhatsApp que é circulado por toda a universidade, dizendo que você não tem a capacidade de representar a universidade em qualquer forma por causa da tua cor de pele, é um absurdo, é uma coisa surreal. Porque aí eu diria, por que nós faríamos a inclusão? Por que nós estaríamos trazendo para dentro da universidade todas as matizes, os quilombolas, os negros, os índios, né, os estrangeiros em situação vulnerável? Para quê? Para discriminá-lo? Não teria sentido. O sentido de trazermos todas essas comunidades para dentro da universidade é justamente dar a todos o senso de igualdade. A sensação que nos passa, pelo menos aqui me passa, você é muito bem-vindo, você é aceito, desde que você não concorra comigo. Se você vier a concorrer comigo, opa, peraí, então alguma coisa está errado. Então eu acho que é isso que incomoda um pouco parte da comunidade. Tem muita gente do bem, tem muita gente com valores, muita gente dispostas a acreditar num candidato que apresente propostas, que apresente sugestões de melhoria e que proceda esta melhoria dentro da universidade. Mas, por um outro lado, o que eu ressinto é um pequeno grupo, eu acredito que seja pequeno, que seja uma minoria, diga-se de passagem, que todos os dias de manhã ou me manda um WhatsApp dizendo que eu não tenho, a cor da pele não me possibilita representar a universidade, ou que simplesmente liga
me chamando, usando palavras pejorativas todos os dias quando eu acordo. Então, quando dá 8h30, 9 horas, o telefone toca ou chega uma mensagem, todas elas de cunho racista. No início, eu fiquei pensando, não, mas isso é uma coisa, né, menor, uma coisa que não tem sentido. Mas quando a coisa começou a se transformar numa coisa pública, ou seja, onde a pessoa escreve e divulga isso para a universidade inteira, eu falei, opa, aí temos um problema. Porque a minha condição, ela é a condição profissional. É a de um profissional que tem 25 anos de estrada, a de um profissional que possui todos os títulos, né, especialização, a graduação, obviamente, especialização, mestrado, doutorado, pós-doutorado, a condição de um professor que chegou ao nível máximo de carreira, que é professor titular, a de um professor que é 40 horas em regime de dedicação exclusiva, que vive única e exclusivamente com o salário da universidade, um professor que quando recebe qualquer auxílio financeiro repassa para os seus alunos e não fica com nenhum tipo de recurso financeiro, porque entende que o aluno precisa mais do que eu efetivamente, e de repente tudo o que eu construí ao longo dos 25 anos começa a querer desmoronar por um problema de cor de pele. Veja você que assim que foi feito o lançamento da candidatura, saiu um post dizendo o seguinte, eu gostaria de ver o selo do Catelli no diploma do professor Horácio, eu quero que ele prove que o diploma dele é real. Como provar que o meu diploma é real? Eu sou professor da universidade há 25 anos, eu fui obrigado a apresentar o meu diploma, eu fui obrigado a reconhecê-lo, fui obrigado, porque faz parte do dia a dia da universidade, todo professor é obrigado a fazer isso. E, no entanto, as pessoas que acusam, elas efetivamente começaram a pedir a validade de um diploma. Diploma esse obtido numa das melhores universidades do mundo, né? Quer dizer, então, eu estou apto a participar de tudo, eu estou apto a fazer o que faço, porque sou diretor há 5 anos, já em segundo mandato, mas não posso sair da minha comunidade. Eu não posso sair da minha comunidade para representar a universidade, porque isso incomoda vários. Então, eu acho que esse é um tema sensível, um tema extremamente delicado, que eu abomino, que nós abominamos. Tivemos problemas, né, que não vem ao caso aqui, ao longo desta caminhada de 8 anos, né, Thelma? Tivemos problemas na comunidade. Não pense você que não tivemos, porque houve problemas, mesmo assim relevamos, né? Enquanto professor, enquanto alunos, abafamos, né? Como ela mesmo diz, abafa, professor. Mas viu o quanto ela se sensibilizou, viu o quanto ela chorou, viu o quanto ela sofreu com acusações deste cunho dentro da nossa comunidade. Levantamos a cabeça, fomos para um doutorado, defender um doutorado com todos os requisitos cumpridos e está aí pronta para o mercado. Eu estou no mercado. E aí a pergunta é, não podemos representar a universidade? Eu não posso representar a universidade porque a cor da pele fala mais alto e é mais importante? Não, não tem sentido. Para mim não tem lógica esse tipo de atitude. É abominável, é condenável. Professor, então assim, para que fique claro, né, para o aluno, para o servidor, para o professor, para todo mundo que está lá e vive exatamente da Universidade Federal do Paraná, que respira aquilo, o senhor passou e está passando por cima disso. Entende-se então, Thelma, que será um excelente gestor. Que vai ter muito mais coisa para oferecer e para dar para todo mundo. Sem sombra de dúvida. O professor é a melhor opção, porque além de eu acreditar da determinação dele, a garra dele, ele é uma pessoa que basta dar uma oportunidade, ele sabe aproveitar. Então, eu tenho certeza que ele vai fazer um excelente trabalho como reitor da Universidade Federal do Paraná.